amigos do Canal Bá, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, programa que sempre aborda os principais assuntos do momento, entrevistando as personalidades aqui do nosso Rio Grande do Sul. Canal Bá, que está em 19 municípios gaúchos, além, é claro, você já sabe, dos nossos canais através da internet, pelo site do Bá e nossas redes sociais que o amigo está vendo aí na tela. E é com muita satisfação que na edição de hoje nós vamos conversar com um dos jornalistas mais conhecidos do Rio Grande do Sul. Trata-se de André Machado, um comunicador muito conhecido, amigo de longa data, que hoje gentilmente está nos recebendo aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Obrigado, André. Colegas de cobertura da Câmara Municipal, né, Sagreira? É verdade, André. Você pela Guaíba, eu pela Gaúcha. Setoristas da Câmara Municipal no final da década de 90. 90. Limiados, final da década de 90. É um bom trabalho. Eu acho que para o jornalista acompanhar o dia a dia do legislativo, te dá uma bagagem depois para trabalhar com jornalismo político, opinião, aí quando se chega numa idade mais madura, que é o nosso caso agora, né? Tempo bom os debates sobre o IPTU, né? Nós tínhamos cada sessão lá na Câmara que tinham polêmicas amplas. O que mostra que a pauta não muda muito, né? Porque hoje o debate que se tem na Câmara Municipal, recentemente o prefeito reencaminhou projetos tratando da questão do IPTU na capital. Mas, André, inicialmente eu gostaria de tratar contigo como na condição de um formador de opinião, um dos comunicadores, como eu estava dizendo, mais conhecidos aqui do nosso estado. Como é que você está vendo a situação político e econômica do Rio Grande do Sul no cenário nacional? Pois é, Sagreira. Primeiro só vou refutar um pouco a questão do formador de opinião, que eu acho uma coisa meio polêmica e meio presunçosa. Nós, como qualquer profissional, damos a opinião. É claro que pelo fato de nós estarmos num veículo de comunicação, isso influencia nas outras pessoas, mas eu quero mais ajudar a influenciar reflexões do que compartilhar certezas, até porque eu não tenho. O que eu acho hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem aqui na Band, por exemplo, uma máxima que é trabalhar para garantir o desenvolvimento do Estado. A gente trabalha com o Rio Grande que dá certo. O Rio Grande do Sul vem dando certo. Isso significa que o governo dá certo? Não. Mas o setor produtivo do Estado continua andando. As empresas continuam gerando emprego, continuam produzindo, continuam vendendo para fora, a agropecuária continua carregando o Estado, a gente tem nas cidades empreendedores no setor de serviço e uma série de problemas que vêm de políticas públicas falidas, de não investimento em educação ao longo dos anos. Então, claro, é muito desconfortável viver nesse Estado que não consegue pagar seus servidores em dia, que não tem conseguido investir, mas também é muito prazeroso investir, trabalhar no Estado que tem polos tecnológicos como o da PUC, da Unicinos, da Fevale, trabalhar com polos metal mecânico como a gente tem aqui, trabalhar com toda a safra que a gente tem de soja, com a pecuária de qualidade, com a indústria vitivinícola, ou seja, a gente eu busco no meu trabalho, ressaltar isso que a gente tem de bom para que a gente não perca o amor próprio, porque se nós formos olhar só para o setor público, nós vamos nos deprimir hoje no Estado. Um dos pontos polêmicos, André, diz respeito aí ao programa de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Qual a sua opinião a respeito desse tema? Pois é, a polêmica que me parece vem do programa, do acordo com a União, diz respeito a uma diminuição do tamanho do próprio Estado. E é uma discussão conceitual que se leva adiante. Uma coisa eu preciso concordar com o governador Sartori, isso vale para Porto Alegre também em relação ao prefeito Marquesan. Como está, não dá para ficar. Ninguém vai me convencer que o Sartori ou o Marquesan, independente da posição política que for, atrasam salários, não pagam em dia seus fornecedores, não executam as obras públicas porque não querem. É porque nós temos uma situação estrutural que precisa ser alterada. Então, toda esta parte eu concordo. Como também concordo que a gente precisa rever o tamanho do Estado. Isso não quer dizer que eu concorde que a gente tenha que sair privatizando, queimando estatais, vendendo bancos. Não é esse o processo. O regime de recuperação fiscal vai dar um fôlego para o governo, para o próximo governo. Agora, uma coisa que o governo não esclareceu bem é como fica depois, porque eu posso salvar a minha geração e comprometer a geração que vem. Então, esse aumento da dívida lá adiante é que vai nos criar um problema. Eu acho, viu, Sagreira, que essa discussão é uma discussão que
ela é muito maior que o Rio Grande do Sul e ela tem a ver com o próprio bolo federativo, com o pacto federativo, a distribuição do bolo tributário. Enquanto a gente viver esse sistema que a gente vive, em que tudo está concentrado na União e que os estados e municípios têm que andar com o pires na mão, nós vamos ter que estar buscando soluções como essa. O que a gente precisava é uma redistribuição tributária, uma mudança profunda na Lei Candir, que ajudaria muito o Rio Grande do Sul, que vem pagando isso ao longo dos anos, para poder resolver estruturalmente. Como está o regime de recuperação fiscal? Vai nos ajudar? Vai. No curto prazo? Vai. Mas eu não sei se a longo tempo ele vai efetivamente resolver a situação estrutural do Estado, que é grave. Integrantes do Executivo falam muito na solidariedade na crise, por intermédio dos demais poderes e instituições. Como que você está vendo esta situação? Eu acho a situação que tem muito injusta, sobretudo com o servidor do Poder Executivo. Se o cidadão paga uma conta alta porque não tem a estrada duplicada como gostaria, porque não tem as escolas com a qualidade que gostaria. Olha, nós temos uma escola em Porto Alegre, Instituto de Educação, o tempo que está esperando para receber uma reforma, uma escola referência. Então, se a gente não consegue atender educação, segurança, a infraestrutura com a qualidade que merece, o cidadão é penalizado. E fora o cidadão, quem vem pagando essa conta muito forte é o funcionário público do Poder Executivo. E eu acho que essa conta não está bem paga. Por mais que o Judiciário insista que é solidário, por mais que o Ministério Público insista, eu não vejo esta solidariedade na prática. O governador tentou alterar aquela lei dos décimos. Eu acho que ele deveria ter tido um posicionamento mais favorável por parte da Assembleia, só que acontece o seguinte: os deputados em geral, e esse é um problema da representatividade que a gente tem hoje, tem medo de corporações. Quem melhor se organiza, quem vai para as galerias, consegue controlar. E assim conseguiram controlar esse passo que é muito importante. O poder legislativo, de alguma maneira, tem medo também do poder judiciário. Então, acaba represando essa situação. Acho que os dois um pouco também se protegendo. Mas eu sinto falta que o judiciário aporte, de fato, diminua um pouco o seu orçamento e consiga contribuir melhor com o poder executivo. Por falarmos no poder legislativo, que estavas falando agora há pouco, né? Estamos em ano eleitoral. Qual a tua expectativa no que se refere aí à mudança em termos de cadeiras, renovação dentro do Parlamento Gaúcho? Eu gostaria que nós tivéssemos uma renovação de verdade. O que é uma renovação de verdade? O que mais me preocupa nessa eleição não é nem o voto para presidente, para governador. Eu peço aqui ao telespectador que fica de olho em quem vai votar para deputado federal, em quem vai votar para senador. Esses são os que vão mudar depois o panorama do país, poder mudar com as reformas que a gente precisa. Se não se eleger um Congresso comprometido com reforma tributária, com reforma política, com reforma da Previdência, qual reforma é o que tem que ser discutido lá, mas esses setores precisam mudar para que o país possa se desafogar e seguir crescendo. E se for o caso, acho que mais cedo ou mais tarde vai bater a necessidade de uma reforma constitucional mais profunda. Então, isso tudo tem que ser chamado por esse Congresso. Então, atenção para esse voto. Só que qual é a renovação que precisa? Não adianta eleger alguém que era deputado estadual e passa a ser deputado federal, alguém que é prefeito e passa a ser deputado federal. Ou você muda a política de verdade a partir das ideias, ou ela vai continuar a mesma coisa. Vão mudar as pessoas, mas vão continuar as ideias antigas. Então, preste muita atenção naquilo que quem você pretende votar para deputado federal, sobretudo, está trazendo. É aí que precisa estar, de fato, o novo, e não o novo partido político, que pode até ser o depositário do seu voto, mas aquele que ofereça alguma coisa capaz de transformar esse quadro que a gente tem. Porque a gente renova as cadeiras toda eleição, Sagreira. A gente sempre tem uma renovação de 20%, 30%, 40%. E o que a gente vê? Um Congresso, uma Assembleia, uma Câmara Municipal se deteriorando a cada eleição. A gente precisa mudar pela qualidade do voto. E a reforma política? Eu defendo, do ponto de vista conceitual, que nós tenhamos, por exemplo, uma eleição com voto em lista fechada. Esse, para mim, é o meu mundo ideal. Só que entre o mundo ideal e a realidade há uma avenida, um oceano, porque no Brasil nós não temos sequer partidos políticos consolidados, com respeito à democracia interna, nós temos caciquismo do partido. Então, hoje, eu não consigo ver a lista fechada, que eu sempre defendi, sendo vitoriosa e promissora no Brasil. Mas acho que essa eleição já vai trazer algo interessante,
que é o início da cláusula de barreira, que para mim já poderia ser aplicada no máximo, e uma restrição a coligações a partir da próxima eleição. Isso a gente precisa saudar. Nós precisamos ter menos partidos políticos ou com mais restrições para que eles efetivamente sejam representados e a possibilidade de ter menos privilégios, sobretudo para quem está na carreira política. Um tema bastante interessante que vem surgindo nos últimos meses, André, diz respeito aí à judicialização da política. Cada vez mais o judiciário ingressando no campo que, digamos, em tese seria da política. Eu te confesso que eu fico apavorado com o Supremo Tribunal Federal, assim, né? Apesar de ser o depositário de todos nós, das esperanças, que a justiça se concretize, o Supremo vem interferindo em temas que deveriam ter sido resolvidos no Poder Legislativo. Mas também isso acontece porque o Poder Legislativo não age como tem que agir. O fato de uma medida provisória, por exemplo, com a qual eu concorde ou não concorde, estar lá na Câmara, eu tenho que votar essa medida. E eu tenho que estar preparado para perder, inclusive, essa votação. Mas eu vejo que há uma falta de vontade do Legislativo em assumir o seu papel, justamente porque esse jogo político interessa muito essas pessoas que estão lá na troca de favores. E isso faz com que acabe o Poder Judiciário resolvendo temas que têm que ser decididos no Legislativo. Questões simples do cotidiano da vida, a questão, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que deveria ter sido resolvido já pelo Legislativo há muito tempo. É sim ou é não, mas é lá que tem que se resolver, não é no Poder Judiciário. E tantas outras questões que estão se pedindo hoje no país. E sem contar que hoje a gente vê nesses últimos processos relativos ao Lula e as questões que envolvem a Lava Jato, a sensação que cada vez mais nos passa é que os posicionamentos estão sendo dados olhando para o réu, em questões que são questões conceituais, como esse caso da prisão em segunda instância. Então, isso mostra que também a nossa classe política tem conceitos judiciais que também variam de acordo com quem está lá no momento casuístico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, que hoje está entrevistando o jornalista André Machado, que atua no Grupo Bandeirantes, sendo apresentador, comentarista e há muito tempo também está nessa esfera midiática, atuando também pelo Grupo RBS. André Machado, eleições deste ano, nós já começamos a introduzir este assunto no bloco anterior, né? Qual será o papel das redes sociais, na sua opinião? Olha, eles são importantes. As pessoas têm... Como nós vamos ter uma eleição com menos dinheiro, essa é uma característica que tem, já que não tem o financiamento da empresa, né, o empresarial, vai ser uma eleição com menos dinheiro. Então, o bom uso das redes sociais vai ajudar. Agora, me parece que o eleitor, sobretudo, tem que tomar muito cuidado naquilo que recebe, naquilo que compartilha. Eu gostaria que as pessoas fossem atrás, tivesse uma busca ativa em relação ao voto. Sabe, Sagredo, você sabe que eu fui candidato na eleição passada. E eu lembro que eu mandava algumas mensagens para amigos, pessoas que eu conhecia, né? E as pessoas diziam, eu não quero receber política, eu não quero saber nada, tal. Pelo contrário, gente, a gente tem que querer saber da política, tem que querer ir atrás.
né? Buscar alternativas, saber o que pensa para poder cobrar depois. Não adianta se retrair. E as redes sociais têm essa possibilidade de aproximar as pessoas dos candidatos. Espero que os candidatos saibam fazer uso e, sobretudo, o eleitor se alerte para essa máquina de fake news que vai existir esse ano. Pois isso que eu ia conversar a respeito desta tese. As fake news. O presidente do TSE, ministro Fux, disse que será combatida de forma veemente essas fake news. Mas de que maneira fazer isso? Pois é, eu não consigo ver, né? Esse é o discurso. Mas na prática, como é que vai se dar no dia a dia? Vai punir, e às vezes as mensagens são mandadas de fora do Brasil, são por robôs. Você sabe que quando vai chegando o período eleitoral, na eleição passada aconteceu a mesma coisa, minha conta no Twitter, eu tenho um número considerável de seguidores, ela começa a aumentar muito. E eu começo a ver quem passou a me seguir. São pessoas sem nenhum seguidor, sem nenhum tweet e com nomes que normalmente, assim, o nome lá é @André45678910, com números. Vocês são contas falsas, que você sabe que são robôs que estão ali só para fazer trollagem e incomodar. Na eleição, quando eu fui candidato, enfrentei muito esse processo, porque eram contas que vinham só para criar problemas. E são esses que são os espalhadores de fake news. Pois é, e isso aí, inclusive, acaba provocando litígios familiares, né, André? Muitas vezes. Os grupos de família são os que mais sofrem com fake news. WhatsApp, inclusive, né? Isso está atingindo todas as esferas midiáticas da internet. Como a gente trabalha com jornalismo, aí o pessoal da família pega e manda assim, isso aqui é verdade, e às vezes são verdadeiros absurdos. Tem coisas que você tem que dar conta, assim, se aquele discurso não cabe naquela pessoa, você sabe que não é, né? Eu acho que o que o Jordan Peele fez agora, o diretor do Corra, em relação ao Obama, que mostra que até as expressões faciais do Obama podiam ser mexidas para fazer um discurso chamando o Trump de imbecil, coisa que o Obama não chamaria, mesmo que ele pense, mesmo que a gente pense, né, não chamaria de imbecil. Isso mostra o quanto pode ser manipulado. E alguém vai passar lá, está aqui, é o Obama quem está dizendo isso. Sou eu que estou aqui mesmo, não é manipulado nada. Mas, na sua opinião, as redes sociais podem eleger alguém? Eu não acredito, Sagreira. Não acredito. Pode ser que sim, uma candidatura proporcional. Acho que a gente vai ter, na campanha desse ano, esse pessoal do Novo é um pessoal muito ligado nas redes sociais. Eles podem fazer um barulho nessa área, né? Porque é gente que foi ligada ao MBL, ao Vem Pra Rua, esses movimentos que ajudaram no processo de impeachment da presidente Dilma, e sabem usar. Isso pode ser que acabe elegendo um ou outro, mas eu vejo mais na rua mesmo a eleição. Eu continuo vendo a eleição na rua. Acho que as redes são importantes como um complemento, mas são as candidaturas que estiverem mais presentes na rua, mais vistosas, que vão acabar sendo valorizadas. Cenário eleitoral para este ano. Primeiramente, em nível nacional, André Machado. Não achas que a esquerda demorou muito tempo para a escolha de um possível substituto da candidatura Lula à presidência da República? Que continua sem escolher ainda, né? Continua a candidatura do Lula valendo. Aliás, eu acho que o Lula se transformou num grande problema para quem é de esquerda. Porque hoje em dia, ser de esquerda é visto por um grande segmento da sociedade como se alguém que acredita na inocência do Lula. E as duas coisas não precisam necessariamente andar juntas. Você pode ter um pensamento que seja mais solidário, como costuma ser o pensamento de esquerda, que olhe para os mais pobres, que trabalhe um pouco mais com uma melhor distribuição da riqueza, com assuntos que envolvem igualdade, direitos, manutenção de direitos, e não achar que o Lula é inocente. E essas coisas se confundiram, e esse debate se confundiu um pouco. O PT, para mim, vem perdendo espaço nesse momento, mas não dá para dizer que o Lula não é um ator fundamental na eleição desse ano. Eu gostaria que nós tivéssemos uma eleição esse ano menos radicalizada do que nós vamos ter. Me parece que nós vamos ter uma eleição muito pegada. E se aparecer um candidato com uma proposta mais de centro, bem colocada, que dialogue, eu sinto falta, Sagreira, de diálogo no processo político. A gente não tem trabalhado com diálogo na dimensão que ele precisa. Nós temos a tarefa de jornalista. Eu já conversei com todos os governadores do Rio Grande do Sul, desde que eu exerço meu papel, inclusive de antes de eu ser jornalista. Com todos eu já entrevistei, todos que estão vivos. Eu vejo muito mais convergências no pensamento do que divergências, mas a política valoriza
a divergência, se trabalha na divergência para a desconstrução do adversário. E a gente tem, na verdade, com isso, desconstruído a sociedade. Não é à toa que o nosso Estado está do jeito que está. Porque quando eu pego a gestão do Colares, do PDT, da qual meu pai foi secretário, e o que o Partido dos Trabalhadores fez naquele momento na gestão do Colares, e o que depois outros partidos, o Olívio fez com o Brito e o pessoal do PMDB fez com o Olívio depois, nós trabalhamos um para destruir a gestão do outro e não para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, o país de fato, a superar seus problemas. Então o candidato que for capaz de oferecer mais diálogo, esse é o candidato que eu quero apostar. Mas eu vejo a sociedade muito radicalizada, procurando candidatos que justamente esgassem esse elástico. O ingresso do ministro aposentado Joaquim Barbosa neste cenário eleitoral pode mudar alguma coisa? Ele vai ter que dizer o que vem, né? Eu tenho o Joaquim Barbosa hoje como um homem honesto. E eu acho que honestidade é muito pouco para que você apoie um projeto e queira que aquela pessoa seja presidente da República. Eu até tenho o Barbosa no meu leque de possíveis candidatos que eu venha a votar. Mas eu preciso saber primeiro o que ele pensa. Eu não sei o que o ministro Joaquim Barbosa pensa, por exemplo, sobre o Pacto Federativo. Eu não sei o que o ministro Joaquim Barbosa pensa da reforma da Previdência. Eu não sei o que o ministro Joaquim Barbosa pensa, eu sei o que ele pensa da corrupção, da ação dele como ministro do Supremo. E tem uma coisa que me chama muita atenção, e que eu acho que o ministro vai ter que explicar na campanha. Ele podia ser ministro do STF ainda. Por que ele não é mais? Por problemas de saúde, e aí vai ser presidente da República. Então, isso eu gostaria de saber um pouco melhor do ministro Barbosa. Vamos ver, eu estou pronto para ouvi-lo. Acho que as pessoas têm que estar prontas para ouvir todo mundo, do Bolsonaro ou Boulos. Né? Achas que teremos realmente essa polarização chegando ao segundo turno? Eu acho que o Bolsonaro tem chances de ir ao segundo turno. Não acredito que vá contra o Boulos, por exemplo. Mas pode ir contra o Lula, se o Lula for para o segundo turno, ou um outro candidato que venha se colocar nesse caminho. Acho que tudo vai depender muito de quem conseguir fazer um discurso que tire votos do Bolsonaro. O Alckmin pode tirar votos do Bolsonaro, se fortalecer. O Amoedo pode tirar votos do Bolsonaro. O próprio Joaquim Barbosa pode tirar votos do Bolsonaro. Então vai depender do que a campanha for daqui para frente. E no âmbito estadual, aqui no nosso Rio Grande do Sul, André Machado, qual a tua opinião deste cenário? Sartori, candidato à reeleição? Candidatíssimo à reeleição, né? O governador, até os últimos movimentos que fez em relação à questão que envolve o plebiscito, é de propor um tema para a eleição. Né? Para o governador é interessante esse processo, porque outros candidatos que também são favoráveis à venda das estatais vão ter que se posicionar junto a ele. Mas eu acho que nós temos alguns nomes novos na disputa, né? Não de partidos necessariamente novos, mas nomes novos, como o nome do Jairo Jorge, prefeito de Canoas, o Eduardo Leite, prefeito de Pelotas, que são administradores que tiveram sucesso na gestão municipal, e o nome do ex-secretário Matheus Bandeira, que também é uma pessoa a quem eu tenho admiração, gosto muito do Matheus, acho que ele tem um discurso a colocar, e vão contrapor isso com candidaturas mais à esquerda. O Jairo está tentando se colocar um pouco mais para o centro-esquerda, que é a candidatura de Miguel Rosseto, que é um PT mais tradicional. O Rosseto foi vice do Olívio, ainda tem uma penetração grande no interior. Acho que vai ser uma disputa interessante. Hoje, sinceramente, Sagreira, eu não aposto em nenhuma candidatura. Tal é favorito. Acho que o Sartori tem muita dificuldade de reeleição, como todos os governadores do Rio Grande do Sul tiveram até hoje, tanto que nenhum conseguiu. André Machado, que tem a política na veia, filho do grande Dilamar Machado, ex-deputado e ex-vereador, e o André, na última eleição, concorreu e foi suplente de deputado federal, fazendo 30 mil votos. A pergunta que não... Com pouco dinheiro. A pergunta que não quer calar, o futuro político de André Machado. Sagreira, eu acho que todo cidadão que tem algum compromisso e tem condições de oferecer alguma coisa à sociedade, num momento deve se colocar à disposição para exercer um cargo público. Eu já fiz isso. Se eu vou voltar a fazer, eu não vou responder que não. É muito possível que sim. Mas como eu dizia na campanha de 2014, e repito agora, a política não é uma profissão, né? Ela é um compromisso que você tem com a população. Então, e eu também não acho, então, que a política tenha que ser algo que vá permanecer na minha vida por 20, 30 anos. Acho que em 10, 12 anos eu dou a contribuição que tenho que dar. Então ela vai ficar para o futuro. No momento, no futuro,
Se eu entender que é adequado, e se as pessoas entenderem que é adequado, eu volto a concorrer. Hoje eu estou muito feliz onde eu estou. Estou muito feliz na Bandeirantes. Tenho o espaço que eu preciso para fazer meu trabalho. Rádio, TV, nas redes sociais. Gosto muito do que eu faço e pretendo ficar por aqui. Acho que nesse ano minha contribuição é melhor aqui. André Machado, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Bá. Obrigado e sucesso para você aí nessa nova etapa, nessa nova trajetória. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso programa Pergunta e Resposta. Até a próxima. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. La la la.